Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre todos vocês e que o Senhor envie os seus anjos aí agora para a tua casa, envie uma porção nova do seu Espírito, uma unção nova do seu Espírito sobre a tua vida, em nome de Jesus te renovando. Eu quero compartilhar hoje com você um texto que está em 1 Pedro capítulo 3, verso 13. Amém? Enquanto você abre aí, eu quero dizer para você que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Estamos aqui, se nós estamos aqui hoje, é por causa da graça, da misericórdia, do amor, do cuidado, da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Amém? Você achou aí 1 Pedro capítulo 3, verso 13? Vamos ler então, diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Então, a justa recompensa de quem faz o bem é o bom, as coisas boas, é a justiça, não é? Você faz o bem, você semeou o bem, você plantou o bem, você vai colher o bem. A justa recompensa de quem semeia o mal é colher coisas ruins, o mal. Mas nem sempre é assim. Um exemplo é Jesus Cristo na cruz. Você tem um diálogo ali dos dois ladrões, né? Que você sabe que um foi crucificado à esquerda e outro à direita. E um dos ladrões, ele começou a zombar de Jesus. Ah, se você é filho de Deus, desça da cruz. E você sabe que Jesus estava recebendo ali a nossa punição. Ele não merecia estar ali. Ele fez o que era bom, ele fez o que era justo, mas ele estava levando as nossas transgressões, o nosso pecado ali. Então, o outro ladrão, eu não recordo agora se o da esquerda ou da direita, na verdade eu acho que a Bíblia nem fala sobre isso. Ele diz assim, olha, por que você está, estou parafraseando aqui, né? Olha, por que você está falando isso para o mestre, para Jesus? Nós estamos aqui recebendo a justa recompensa pelos nossos atos. Os nossos atos nos colocaram aqui, nós merecemos estar aqui nesta cruz, mas ele não. Ele não. O que nós aprendemos aqui? Que muitas vezes, e a Bíblia fala sobre isso, no mundo tereis aflições, nós plantamos e semeamos o bem, mas não significa que nós vamos colher o bem sempre. Amém? A Bíblia também fala que nós não devemos fazer nada esperando uma recompensa dos homens, o bem de volta, que eles nos façam, nos devolvam o bem que nós fizemos. Não, nós temos que esperar somente de Deus. Porque os homens eles são falhos, os homens eles são ingratos, eles são egoístas, eles têm ambições, não é? Nós lemos isso nesta manhã, nós falamos sobre isso. Então, ele está falando exatamente sobre isso. E no versículo 14, ele continua, né, explanando esse assunto da seguinte maneira: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, né, exatamente do que nós estávamos falando, sofrer por causa da justiça. Por que nós vamos sofrer por causa da justiça? Porque nós temos conversado e falado bastante sobre isso, que a justiça é a prática da palavra de Deus. Então esta prática da palavra de Deus, ela vai na contramão do mundo, na contramão do que o mundo ensina, do que o mundo pede, da direção que o mundo caminha. Então nós acabamos confrontando o mundo com as nossas atitudes. E isso faz com que às vezes nós soframos por praticar a justiça. Amém? Um exemplo é Jesus, né? O exemplo maior. Outro exemplo que eu já citei em outras ocasiões é Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque eles obedeceram a palavra e não o mandamento dos homens, que era contra os princípios, a palavra de Deus. Daniel na cova dos leões, não é? E todos os mártires. Todos os mártires foram crucificados porque eles pregavam uma palavra que confrontava o mundo, confrontava o que o mundo ensinava, ia contra a cultura ou contra o que naquele momento o mundo pregava. Então eles recebiam, né? Eles sofriam por causa da justiça. Bem-aventurados sois, mas ele diz, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Nada disso, não deixe que nada disso venha te abater
quando você fizer a justiça e por causa da justiça você sofrer. Porque lembre-se que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Que Deus é justiça. Ele vai fazer justiça no momento certo. Não queira fazer justiça pelas suas próprias mãos. Não requeira justiça própria. Espere no Senhor. Porque Ele certamente vai fazer justiça. Eu podia dar uma série de testemunhos de situações que eu vivi na minha vida, onde eu sei que foram injustos comigo, mas com o tempo o Senhor revelou, trouxe à luz, o Senhor fez justiça. Eu não precisei fazer nada. Então aprenda a esperar no Senhor. E ele continua, antes santificai a Cristo. O que é santificar a Cristo? É deixar Cristo como único Senhor e Salvador no teu coração. Não pode ter dois senhores no nosso coração, nós falamos sobre isso também. Nós não podemos amar a Deus e amar as riquezas, não podemos amar a Deus e amar o mundo, amém? Deus deve ser o centro da nossa vida, deve estar no trono das nossas vidas. A Bíblia diz assim, busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos Deus, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós praticamos a palavra, como que eu busco Deus? Praticando a palavra, atraindo a presença de Deus para mim, para minha vida. E então o Senhor vai te abençoar e a Bíblia diz, busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. No tempo certo, o Senhor vai te abençoar, vai abrir aquela porta que você precisa, aquela porta que estava fechada, em nome de Jesus. Amém? E continuando, ele diz assim, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, responder, por que você age dessa maneira? Por que você faz assim e não faz como todos os outros? Então ele está dizendo, respondendo, responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que nós obedecemos a palavra? Por que nós vivemos a palavra, praticamos a palavra? Porque a nossa esperança está no Senhor Jesus. Estar um dia nos céus com o Senhor Jesus. Que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão, olha como nós devemos responder, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, por quê? Porque nós fazemos diferente daquilo que eles fazem. Nós agimos diferente da maneira que eles agem. Que falam com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento, em Cristo Jesus. Amém? Por quê? Porque nós vivemos de uma forma diferente. Nós agimos diferente. Naquelas circunstâncias onde todos querem levar vantagem, nós não podemos querer levar vantagem, tirar vantagem do nosso irmão. Amém? Não podemos querer cobiçar aquilo que o nosso irmão tem. Nós temos que conquistar com o nosso esforço, com o nosso trabalho e com fé, crendo que o Senhor vai nos abençoar. Amém? E ele fala, por que ele fala com boa consciência? Porque não é só uma coisa exterior, Sabe aquela coisa que você externamente, as pessoas veem uma coisa, mas internamente você está ali remoendo com ódio, com raiva, com cobiça, com inveja, não. Deve haver um alinhamento, um equilíbrio entre o que você faz, entre o que você faz e aquilo que está no teu coração. Deve seguir a mesma linha, não pode ser contrário, a boca fala uma coisa, mas o coração é totalmente diferente. Amém? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Amém? Que é o exemplo que eu falei lá dos ladrões na cruz. Amém? Eles estavam sofrendo por praticar o mal e Jesus estava sofrendo por praticar o bem. Mas ele diz aqui, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o bem. Amém? Não podemos pensar assim, meu Deus, que Deus injusto. Eu estou fazendo tudo certo e dá tudo errado. Calma, Deus é justiça. Amém? Continuando, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. É o que nós estávamos falando. Jesus morreu para nos levar ao Pai, para nos reconciliar com o Pai. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Porque ele ressuscitou. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui nós estamos entrando em dois versículos que geram uma confusão muito grande, não se há uma unanimidade, e eu preciso abrir um parênteses para você rapidamente. Entenda uma coisa, aquelas doutrinas que são fundamentais da palavra de Deus, não pode haver conflito. Por exemplo, salvação pela fé, do batismo, da ceia do Senhor.
Não há confusão, não há santidade, não há confusão, não há divergência, é aquilo mesmo. Mas existem alguns temas como esse, porque a Bíblia ela não se preocupa em explicar algumas coisas que não mudam a nossa vida, não transformam a nossa vida. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, principalmente de Gênesis capítulo 12 até Apocalipse, ele segue uma linha, que é apresentar Jesus como nosso Senhor e Salvador. A promessa no Antigo Testamento e o cumprimento da promessa no Novo Testamento em Jesus Cristo. Amém? Que o Pai envia seu único Filho para nos salvar. Então esses dois textos são textos difíceis, há uma série de discussões, alguns relacionam o versículo 19 e 20 com Gênesis capítulo 6, enfim, alguns daí fazem outra relação, né? Dizem que não tem nada a ver, mas enfim, tem coisas que eu digo para você, não se preocupe com algumas respostas, porque isso não influencia em nada na nossa vida. Em nada na nossa vida com Cristo. Amém? Posso dar um exemplo para você? Eu não quero adiantar aqui, mas, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, o dilúvio, a razão do dilúvio é que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e se encantaram por elas, se agradaram com ela e tiveram filhos, se relacionaram, né? Então, alguns dizem que os filhos de Deus são os filhos de Sete e os filhos dos homens são os filhos de Caim. Porém, se você pega Jó, você lá também diz que os filhos de Deus foram diante de Deus e junto Satanás. E a mesma expressão em hebraico para filhos de Deus que está ali em Gênesis capítulo 6, está lá em Jó capítulo 1. Então, não se tem um consenso, porque é o mesmo termo no hebraico. Então, lá os que se apresentaram diante de Deus como filhos de Deus eram o quê? Anjos. Não eram homens. Porém, nós lá temos essa dúvida. Será que os filhos de Deus aqui de Gênesis capítulo 6 são anjos ou são homens? Filhos de Sete, por exemplo, um dos filhos, né? O terceiro filho lá de Adão e Eva. Amém? Mas eu não quero entrar em detalhe porque isso gera muita confusão na cabeça de todo mundo. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. O que é essa longanimidade de Deus? Porque Deus decidiu destruir a humanidade, mas ele ficou aguardando 120 anos até que Noé terminasse de construir a arca. Então a arca ela simboliza um tempo de anúncio, de pregação da palavra, de pregação da salvação. Ninguém estava impedido de entrar na arca, mas ninguém também acreditou, creu. E quando vem o dilúvio, você sabe que quem fecha, Deus ordena que Jó e a sua família, que Noé e sua família entrem na arca, e Deus é quem fecha a porta. A partir desse momento ninguém mais entra na arca. Ninguém consegue mais entrar. A fechar a porta da arca foi uma atitude e uma ação única e exclusivamente de Deus. Não foi de Noé, de nenhum da sua família. E aqueles então que não estavam lá dentro, pereceram por aquilo que simboliza, nós vamos ver aqui o batismo. Um batismo que vem limpar, amém? Que vem matar a carne, literalmente. É diferente do batismo que nós vivemos hoje, que nós mergulhamos no batismo. Quando nós mergulhamos, isso representa a nossa morte. E quando nós saímos da água, nós nos levantamos, significa ressurreição, uma nova criatura, um novo homem feito em Cristo. Amém? E então, ele continua dizendo, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, Noé e 7 pessoas da sua família, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, porque aquele batismo veio destruir toda a carne, né? Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe sujeito e subordinado os anjos, potestades e poderes. Então, Jesus ele não é mais um cordeiro, um cordeiro indefeso, ele agora é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está sentado nos céus à destra de Deus Pai. Amém? Por isso que alguns até afirmam que o versículo 19, quando diz ali que ele foi e pregou os espíritos em prisão, o que ele foi lá pregar é anunciar. Ele foi lá e anunciou, alguns entendem que ele foi lá e anunciou o seu triunfo. Outros já entendem de outra forma, que eu não vou entrar em detalhes. Amém? Mas, como eu disse, são temas que não mudam a nossa vida. Então nós não precisamos nos preocupar. Amém? Nós temos que nos preocupar em praticar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estamos aprendendo, nós praticarmos e vivermos. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco. Derrama do teu poder, da tua graça, do teu amor.
Senhor, derrama do teu Espírito Santo, cobre a vida de cada um com o sangue precioso de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E dá ordem aos teus anjos para cercar as casas, as famílias, para dar uma noite de sono, de paz, de restauração, em nome de Jesus Cristo, para tua honra e tua glória, Senhor. Abençoa aqueles que possam estar sofrendo por fazer a justiça, por andar na tua palavra. Abençoa e faz justiça, Senhor. Fortalece-os, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam suportar o tempo da prova, o tempo da luta, para que então o Senhor possa fazer justiça e exaltar aqueles que são humilhados. E esta palavra eu quero deixar para você hoje. Os humilhados serão exaltados em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite para todos. Obrigado por você que está aqui. Um grande abraço para todos vocês. Para vocês que vão assistir depois também, que Deus abençoe muito a vida de vocês, o coração de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus. Um abraço para todos.